O Morumbi informa. Substituição. Sai camisa sem graça, entra Insider. Valeu. Pera aí, você ficou assim, Insider? Insider, meu amigo, não sua, vestiu, ela desamassa, várias cores. Na Insider, não. Tem cupom? Tem cupom, 15% de desconto pra você com o cupom Arnaldo Tironi. Vai lá na Insider, vou resolver o problema do time. Então resolve. Melhor. Valeu. Estamos mais uma vez com o De Carona no ar, senhoras e senhores. Eu tô com a minha Insider aqui, ó, pretinha por baixo da camisa. O Arnaldo tá com a camisa errada. A Insider, ela fica boa. Ela fica... De novo eu tô com a camisa errada. Ela fica boa por baixo de outra camisa, elegante a como eu tô. A minha tá amassada, tá? Mas a Insider não amassa, exato, você sabe, não sua, é perfeita. Então, use o cupom e vai na Insider. Estamos no ar com o De Carona, em mais um De Carona. O De Carona, você sabe, você manda a sua pergunta sobre qualquer assunto lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram, Arnaldo Tironi 1, e a gente vem aqui e responde pra você. Manda pra mim, que eu já vou lá. Vamos lá. Primeira pergunta do Wilzuki. Fala da nova comissão técnica do Crespo, informações e currículo dos caras novos. Bom, tem um cara lá que a gente já conhece, que é o Branda, que é o auxiliar dele. Dois caras que a gente conhece. O Branda, que é o auxiliar dele, que retorna, e o Nepote, que é preparador de goleiros. A curiosidade, o Zuba, o Dia não tinha preparador de goleiros, eram dois brasileiros. O que o São Paulo fará? Se ficar lá com 3 preparadores, vai descer alguém para Cotia, o Márcio, por exemplo, que era o auxiliar na preparação de goleiros. Isso é uma questão. E os 3 novos que não estavam na comissão anterior são os 2 preparadores físicos, e essa é uma questão muito importante. O São Paulo tem a sua comissão permanente física, mas vem 2 preparadores físicos e um outro auxiliar. O Zubeldinha tinha mais auxiliares diretos, era o mesmo número de integrantes da comissão, só que não tinha o preparador de goleiros. Agora vem um preparador de goleiros também. O Cassiano Cali, vocês acham que uma boa vender o Alves e investir em reforços, mesmo a venda baixa? Bom, sobre a venda, eu acho um desastre em todos os aspectos, financeiro, e acho que do ponto de vista do que isso representa, do olhar que se tem sobre a diretoria. Acho que é um fracasso, é horrível, uma venda muito ruim, porque afinal, eu vou repetir, ou é joia ou se vende por 6 milhões, as duas coisas não dá. Ou o jogador é ruim e aí você vende por qualquer valor, ou o jogador é bom e o São Paulo está fazendo um mau negócio. E aí dá outras 1000 leituras, né? Tá vendendo no atacado porque precisa chegar no azul, bater meta no fim do ano, e vender dessa forma não vai adiantar nada. Você pode bater a meta esse ano que vem você tá encalacrado de novo. Eu acho ruim, mas ele tá perguntando aqui se isso pode pelo menos trazer outros jogadores. Então, eu também considero ruim. Acho que aqueles argumentos para a venda do William Gomes no início do ano lá, não, porque não foi utilizado, não seria utilizado pelo técnico, agora não tem o técnico. E o cara estava sendo utilizado. Então não tem, é uma decisão da diretoria totalmente. E não é uma relação direta, como pode parecer para alguns, a venda do Alves para a contratação de jogadores. Exatamente. Não é uma relação direta. Depois com essa grana aí você não vai contratar ninguém. Não, ninguém muito bom. Não, o São Paulo não vai investir 6 milhões de euros em contratação, esquece. Ele vai usar esse dinheiro para readequação financeira. E o que pode acontecer, e isso aconteceria possivelmente sem a venda do Alves, é a aquisição de um ou outro jogador livre no mercado, mais veterano, no perfil do Dineno, por exemplo. Não acho que seja uma coisa compensatória. O Emerson aqui fala... dá pra juntar 2 perguntas, tá? Do Emerson, que pergunta: acha que o Luan volta agora com o retorno do Crespo? E o 3-5-2 podemos considerar? Essa é uma pergunta. E a outra que tem relação com o jogador, ele fala, é do Walter Morifi. Ele fala: vocês não acham que o Igor Vinícius pode ser útil ao elenco? Diga lá. Ótimas, as perguntas são todas baseadas na primeira passagem do Crespo e não exatamente no momento, né? A primeira passagem do Crespo já tem 4 anos, né?
quando o Igor Vinícius e o Luan foram muito importantes, e quando ele usou o 3-5-2 numa parte. A galera só lembra o 3-5-2 do Paulista. Depois, na Libertadores, em algumas oportunidades, e também no Brasileiro, na parte final, ele não utilizava mais 3 zagueiros no São Paulo. Então não é um esquema, é o preferido, o Crespo joga. Nós São Paulinos entusiastas do esquema de 3 zagueiros, não é uma garantia que o Crespo vai usar 3 zagueiros, até porque o Juan está, né, que é um dos zagueiros bons do São Paulo, está indo para uma cirurgia que pode ser mais grave que se imagina e tudo mais, e não ter a situação definida. E em relação ao Igor e ao Luan, eu acho que vai depender muito da impressão. São 2 jogadores 4 anos mais velhos, né? O Luan se machucou depois da era Crespo, não na era Crespo. Vamos ver como é que ele vai encarar o aproveitamento ou não desses jogadores. O Igor Vinícius poderia ser útil desde que ele jogasse. Ele simplesmente deixou de jogar, foi péssimo nas últimas vezes que atuou. E eu acho que esse é um dos jogadores mais desgastados com a torcida. Não sei se a sua opinião é a mesma. Igor Vinícius? É um dos mais, se não mais desgastado com a torcida atualmente. Muito mesmo. O Oberdan fala: Casares vai dar meios para o Crespo fazer um trabalho melhor do que o do Zubeldia? Não acredito. Se for jogador, não. Não, acho que é a mesma coisa. O respaldo, que na verdade é uma transferência de responsabilidades, e elenco melhor não vai dar. Não vai ser, o Crespo vai ter que fazer mais com o mesmo, não é mais com menos. Fala, Filipão. E o Rodrigo Bex pergunta: para vocês, o Crespo seria um upgrade ao Zubeldia ou seria 6 por meia dúzia? Para mim eles são bem parecidos. Assim, da capacidade de dirigir um time, é isso que eu tô falando. Então, pode fazer sistemas diferentes, tá? Mas são, acho, bem parecidos. O 6 por meia dúzia eu não acho necessariamente um demérito, uma crítica. Eu acho que para o lugar do Zubeldia, no momento seria a melhor opção. Já conheci um pouco o São Paulo e tudo mais. O que pode ter a favor, que o Zubeldia não tinha? A paciência, a compreensão maior do torcedor com o momento do São Paulo, uma coesão, uma chacoalhada, tal. Caramba, hein, velho? Que velocidade, hein? Senhora, mas você não tem ideia da rua isso. que a gente tá, que não passa ninguém, e tem uma pessoa andando a 2 por hora. Vamos ver a figura. Não, eu vou sair daqui, porque eu nunca vi um negócio desse. Não, falando no celular, né? Não, trocando uma ideia. O futebol não é assim. De caroço, como eu dirijo com responsabilidade, vocês são prova disso. Verdade. Aqui, ó, o Thiago Marinho: o São Paulo completo no lugar dos times brasileiros conseguiria chegar às oitavas do Mundial? Sei lá. Se você reparar, depende do grupo. Se você reparar uma coisa interessante, né? Mesmo o Fluminense, que é um time que não tem tantos recursos como Botafogo, Flamengo e Palmeiras, não tem utilizado muitos veteranos no Mundial, que a questão física se impõe demais, né? Sim. Eu acho que o São Paulo poderia se comparar ao Fluminense, né? Em termos, aos outros 3 não tem como comparar. Sim. Depende, eu acho que, e assim, o São Paulo completo é uma coisa que a gente não viu, a não ser nas 2 primeiras semanas de 2025, né? Rafael Dias: já tem data para a coletiva de apresentação do Crespo? Tem, né, Arnaldo? Não tem ainda. Não tem. Deve ser segunda ou terça-feira. Só, pensei que tivesse já. Não tem ainda. Vamos transmitir, né? Vamos fazer lives e tudo mais. Jean Vaz: quais seriam as metas ajustadas agora na Liberta, Copa do Brasil e Brasileiro? Brasileiro é não cair. E as outras, se chegar nas quartas, para mim tá bom. Esse ano aqui, para mim, na verdade, as metas orçamentárias são nas Copas chegar às quartas, né? Isso. Aqui no São Paulo tá num cruzamento complexo, mas não inacessível nas 2 Copas, e tá encalacrado no Brasileiro, né? E até jogar Libertadores é 1 mês de Brasileirão, com as 2 datas da Copa do Brasil enfiadas aí, velho. E lembrando que na Copa Libertadores, que o Crespo também adora, que adorava como jogador, inclusive, ele vai poder estar no banco contra o Atlético Nacional de Medellín. O Zubeldia não poderia pela suspensão, né? Isso é uma questão também importante. Jogar sem técnico em Medellín, olha, já era quase uma eliminação anunciada, né?
Luciano Menezes, verdade que o São Paulo quer contratar 3 jogadores com dinheiro de uma venda? De novo, não é a relação direta, não vai ser, o São Paulo não vai usar os 6 milhões de euros, a possibilidade da Receita do Alves, para reinvestir em jogador. O São Paulo, se contratar jogadores, será no modelo que vem fazendo, sem gastar com direitos federativos, né? E ainda tem que resolver a situação do Marcos Antônio, que seria... Aí tá, essa é uma situação complexa. É um jogador que já é teu, só que você precisa desembolsar uma grana para ficar com ele. Isso. E tornou-se um jogador fundamental, né? Júnior Coleções, Serginho Chulapa, Zé Sérgio e Gerson no Tricolaços. Gerson Canhotinha. Puta, adoraria, Zé Sérgio cara. Teremos, hein? Zé Sérgio teremos, o Serginho e o Gerson são dificílimos. O Serginho não sai de Santos nem a pau. E o Gerson para pegar um avião, cara, puta, seria maravilhoso. Vamos tentar. Zé Sérgio nas próximas semanas. Vitor Emanuel, considerando a volta dos lesionados, qual seria a escalação ideal do Crespo para a estreia, que é nada só contra o Flamengo no Maracanã? Depende até onde o Flamengo for no Mundial, porque exato. senão vai ser adiado e pode ser contra o Bragantino em Bragança. Que também é caso. Cara, a gente vai ter que ver exatamente o grau de recuperação dos jogadores, né? Ficando o Marcos Antônio, eu creio que Marcos Antônio, Oscar vai, e acredito que Ferreirinha, pelo amor de Deus, estejam disponíveis para o primeiro jogo do Crespo. Eu já não sei em relação ao Lucas. Aliás, o que não jogou o Lucas até agora... Jogou, simplesmente não jogou. É uma coisa, né, enorme. Ademir, sobre o Mundial de Clubes, estão curtindo esse modelo? Tem chance de termos novas edições? Eu tô curtindo muito, tô achando muito legal. Eu acho muito legal. A questão de ter ou não depende muito da questão... Da grana. Da grana e da mobilização dos europeus, né? Que reclamam várias coisas nessa primeira edição, como critério de classificação, o fato de campeões de ligas importantes não estarem, mas evidentemente, até porque para tudo, chama muita atenção, muito legal. Para fechar, qual o tamanho da vitória do Botafogo? Pergunta aqui o Uli Borges. Enorme. Eu comparei as vitórias de São Paulo contra o Liverpool, Inter contra Barcelona e Corinthians contra Chelsea, apesar de não significar o título. Mas foi gigante. Mas foi gigante. Valeu! Até! Zoom, garotos! Zoom!